Olá, BPM Friend! O que é um processo bom ou um processo ruim para você? Quando um profissional de processos diz que um processo é bom ou que um processo é ruim, do que será que a gente está falando exatamente? Vamos dar uma conferida? BPM Friend, quando a gente olha para um processo, quando a gente analisa um processo, a gente pode considerar duas perspectivas: o desempenho do processo ou a modelagem do processo. Então, isso gera muita confusão. Alguns profissionais de processos dizem que um processo é bom se referindo ao desempenho. Outros dizem que o processo é ruim se referindo à modelagem. E as duas perspectivas são importantes e a gente tem que entender direitinho o que elas significam. O desempenho de um processo tem a ver com a capacidade daquele processo de entregar os resultados a que ele se propôs. Já a modelagem de um processo tem a ver com quanto a gente conseguiu entender aquele processo e expressar esse entendimento através de uma representação gráfica, visual desse processo. Então, quando eu digo que um processo tem um desempenho bom, significa que aquele processo entrega resultado, ele satisfaz seus indicadores, ele está sob controle, ele está bem dimensionado, certo? Ele está funcionando ali na prática, na execução, redondinho. Quando eu digo que um processo está com um desempenho ruim, não satisfatório, isso significa que o processo não está atingindo os seus resultados, que ele não está satisfazendo ali as metas que a gente traçou, os indicadores que a gente estabeleceu, que o que ele está executando na prática, na vida real, não está de acordo com o que foi planejado. Esse processo ele pode estar subdimensionado, superdimensionado, ele pode estar com pessoas faltando, pessoas sobrando, tudo isso pode estar interferindo no desempenho, na execução, na prática, no dia a dia dos casos reais de execução desse processo. Agora, quando eu falo de uma modelagem boa do processo, eu estou dizendo que o diagrama, a representação gráfica e textual que foi criada para expressar esse processo está condizente com a realidade, que corresponde ao entendimento do processo. Por outro lado, quando eu digo que o processo tem uma modelagem ruim, significa que a gente não conseguiu capturar o entendimento do processo, que a gente não conseguiu representar, usando a linguagem e as ferramentas que a gente tem para modelar processos, como é que aquele processo funciona de verdade. Eu posso ter problemas aí de uso da linguagem, da notação BPMN, por exemplo, ou não ter conseguido capturar todos os detalhes sobre o funcionamento daquele processo. Vou colocar para você aqui, para você dar uma olhada no quadrante que mostra essas duas perspectivas, tá? Então eu posso ter, no final das contas, um processo com um desempenho bom e uma modelagem ruim, um desempenho bom e uma modelagem boa. Ou eu posso ter um processo com um desempenho ruim e uma modelagem boa, ou também uma modelagem ruim. Todas as quatro combinações são possíveis. O que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso sonho de consumo? A gente tem um processo com desempenho bom e uma modelagem boa. Quando a gente fala de qualidade em processos, a gente está falando da combinação desses fatores, da combinação da modelagem do processo com o seu desempenho. Então vamos ver como é que ficam essas quatro possibilidades aí de combinações e vamos usar um exemplo para ilustrar tudo isso, certo? Bom, vamos começar falando de um processo que tem a modelagem ruim e o desempenho ruim também. É óbvio que esse é o nosso pior cenário. Esse é um cenário totalmente não fértil para eu fazer melhorias, para a organização alcançar os seus resultados desejados com processos. Se eu não fizer um trabalho de modelagem para conseguir de fato representar ali o que acontece, a gente provavelmente vai perder essa organização. Ela vai dizer assim: caramba, eu tô aqui gastando meu tempo, minha energia, meu din-din, fazendo um trabalho de modelagem de processos que olho para um diagrama aqui que não me diz nada e ainda por cima o meu processo está indo mal. Como é que eu vou analisar e melhorar esse processo usando esse diagrama de processo aí que você criou para mim que não está me servindo de nada? Então vamos para o exemplo. Eu peguei aqui um exemplo de um processo de preparação de caipirinha, certo? Para a gente ver um conceito muito importante se divertindo um pouquinho.
Então imagina esse processo de preparação de caipirinha. Eu corto um limão, eu insiro o limão em um copo com vodka, gelo e açúcar, misturo tudo e sirvo a caipirinha. Ou seja, esse é um processo com pouquíssima informação. Eu não tenho detalhes mínimos sobre como executar esse processo, nenhuma dica, nenhuma instrução de quantidades, de ingredientes e materiais, equipamentos necessários, nada para auxiliar o executor desse processo. Além disso, olhando do ponto de vista da linguagem de representação de processos, a gente vê que uma série de elementos da notação BPMN não estão sendo usados, nem mesmo os tipos das atividades. Para completar, nem mesmo um padrão de representação visual, mesmo em um processo pequenininho com 4 atividades, não está sendo seguido. A gente está fazendo ali um processo caracol que dificulta totalmente a leitura de um processo por conta dos seus executores. Nós, seres humanos, temos a tendência, o nosso olho é treinado para ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quando você faz um caracol no seu processo, você já cria ali uma dificuldade para os cérebros dos seus leitores do processo. Tudo bem? Então, esse processo aí, desempenho ruim e modelagem ruim. Vamos para o segundo cenário. Um processo que tem um desempenho ruim, mas foi feita uma boa modelagem nesse processo. Opa! Aqui as nossas chances já aumentaram. Provavelmente esse vai ser o próximo processo da sua empresa que vai ter um desempenho bom. Porque se você conseguiu fazer uma boa modelagem dele, você vai conseguir analisar bem esse processo, descobrir aonde estão os problemas, as falhas dele e atuar para melhorar esse processo daqui para frente, para que ele comece a ter um resultado que você gostaria a partir desse momento. Além disso, você começa a poder atuar em toda a questão de aprendizado desse processo por conta dos executores. Então você pode usar já esse modelo de processos para treinar as pessoas, você pode guardar aqueles registros como um instrumento de gestão de conhecimento. Tudo isso já começa a acontecer para você. Vamos voltar no nosso processo da caipirinha. Olha lá, agora esse processo já está maiorzinho, ele já tem 6 atividades, a gente já vê ali os tipos da anotação BPMN, a gente já vê algumas anotações dizendo, né, o que deve ser usado de ingrediente, como os limões têm que ser cortados, as quantidades que têm que ser colocadas, tá? Então, a modelagem em si, a gente já percebe que ela está linear, está toda em sequência em linha reta, os eventos estão seguindo o padrão de nomenclatura, o processo está com o nome correto. Porém, esse processo ainda não tem um desempenho satisfatório. Por quê? Na hora de preparar a bebida, ali, ó, quando a gente vai adicionar açúcar e gelo ao copo, a gente está colocando o gelo inteiro, sem quebrar esse gelo. Então a bebida não vai sair homogênea, cremosa, bonita. Na hora de misturar também a vodka aos demais ingredientes, está sendo usada simplesmente uma colher para fazer essa mistura, faltam os equipamentos necessários e isso está prejudicando o desempenho desse processo. Opa! Estamos chegando aí já num processo de preparação de caipirinha, pelo menos com uma modelagem mais consistente. Certo, BPM Frente? Então vamos para o nosso terceiro cenário, que é o cenário onde o processo tem um desempenho bom, mas uma modelagem ruim. Nesse cenário, o processo está acontecendo de uma forma adequada na prática, porém a modelagem não está correspondendo à realidade. É como se a gente tivesse tirado uma fotografia desse processo de um ângulo ruim. A gente não conseguiu capturar os detalhes sobre a execução desse processo, a gente não conseguiu usar a linguagem de modelagem de processos da forma como deveria, e isso é um alerta, inclusive, para a gente tomar cuidado também com a etapa de validação dos processos. Porque se esse processo ficou mal modelado, além do trabalho do analista de processos ter deixado a desejar, também os especialistas de negócio que validaram aquele processo não foram atentos, não foram detalhistas para colocar naquela modelagem todas as informações que eram necessárias. E dessa forma, essa modelagem do processo basicamente não está agregando valor nenhum, não está servindo para nada, o processo está funcionando muito bem sozinho e essa empresa provavelmente vai dizer:
Tchau, analista de processo, não tô precisando de você aqui para complicar a minha vida ao invés de me ajudar. Então, muito cuidado com esse cenário, analista de processos. Voltando aí para o nosso exemplo da caipirinha, olha lá, por que esse processo já tem um desempenho satisfatório? A gente vê que tem uma preocupação no início do processo em selecionar os ingredientes que vão ser usados na caipirinha. Ele já está usando uma coqueteleira para fazer a mistura da bebida. Na hora de servir a bebida, a gente está decorando o copo para ter uma apresentação adequada ao nosso cliente. Então, todos esses cuidados na execução do processo, com certeza, promoveram aí um resultado mais satisfatório. Porém, do ponto de vista da modelagem de processos BPM Friend, a gente vê aí uma série de probleminhas, certo? Atividades com mais de um verbo, por exemplo, inserir limão e açúcar, bater e acrescentar a vodka. Tudo misturado numa atividade só. Gateway com perguntinha. Olha lá, a gente sabe que isso não pode ir na anotação BPMN. Caixinhas de atividades super estendidas aí com tamanho muito grande, de quem aí alterou o padrão do tamanho da caixinha, também bagunçando a nossa modelagem de processos, e até mesmo evento com o nome beber outra coisa, expressando uma ação, e a gente já sabe também que evento não pode expressar ação. Então, do ponto de vista da modelagem, tá uma confusão nesse processo. Por fim, quarto e último cenário, BPM Friend, quando a gente tem um desempenho satisfatório e uma modelagem satisfatória. Esse é o melhor dos mundos, o nosso sonho de consumo, é aquele caso onde a gente conseguiu capturar a realidade do processo e dali para frente a gente tem maiores chances de fazer melhorias cirúrgicas, pontuais, específicas, bem planejadas nesse processo para aumentar o desempenho dele quando for realmente necessário, dado que agora ele vai muito bem, obrigada. Nesse caso, como é que fica o nosso processo da caipirinha? Vamos ver? Pronto, coloquei aí para você. O nosso processo cresceu, mas ele tem agora uma série de informações para quem está preparando. Ele dá a dica do tempo de espera, ele tem as informações suficientes e distribuídas ao longo do processo. Estão sendo tomados cuidados com os ingredientes e com os materiais. Ele explica que o limão tem que ser cortado em pedaços menores, tiradas as sementes da parte branca da fruta, para não amargar o sabor da bebida. Então tem ali o cuidado com a quebra do gelo para que a bebida fique mais homogênea. A gente faz um enfeite no copo com uma fatia de limão. Então repara, BPM Friend, um outro nível de qualidade, de cuidado com a modelagem desse processo e que representa também a qualidade, o capricho que esse barman aí tem na hora de preparar essa caipirinha para o seu cliente e que faz com que esse drink seja um sucesso no final das contas. E você, BPM Friend, o que você usa para analisar a qualidade dos seus processos? Você está trabalhando com processos bons ou com processos ruins? Você está olhando para o desempenho do processo ou somente para a modelagem? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero muito saber os seus feedbacks. Se você ainda não está seguindo a Deca no Instagram, Facebook, LinkedIn, vai lá agora. Aqui embaixo nesse vídeo tem o link das nossas redes sociais. Quero ver você por lá, interagindo comigo mais de pertinho. E fica de olho que quarta-feira que vem, 19 horas, eu tô de volta com mais um vídeo especial da área de BPM para você.